É um texto muito conhecido, que é o texto do casamento, né, das bodas de Canaã da Galiléia. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Canaã da Galiléia, achando ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Versículo 11, todos juntos. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galiléia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Antes, irmãos, de falar propriamente do texto bíblico, de fazer considerações sobre o texto, eu queria lembrar que o mês de maio, ele é um mês reservado, é um mês alusivo às famílias. É verdade que não existe essa determinação nas escrituras. Eu sempre tenho dito isso aqui. Na Bíblia não existe dia dos pais, dia das mães, dia da avó, dia de não sei o quê, dia da SAF, dia da UPH. Não existe isso. Existe, mas não na Bíblia. Na Bíblia não tem dia das mães. Então é importante nós sabermos disso. Por isso, alguns irmãos dizem assim: olha, não pode nem se falar, não pode nem se comemorar, não se pode nem fazer alusão. E eu sou um dos pregadores que faço alusão, sim, a essas datas, porque as considero importantes. Então, se você é um daqueles que não comemora esses dias, eu vou lhe respeitar e vou lhe dizer: independentemente do dia e do mês, hoje eu vim falar sobre família. E vou propor aqui um tema: as bodas de Canaã. Uma mensagem para as famílias de todos os tempos. Eu não quero pensar em todos os tempos, não quero pensar hoje. Uma mensagem para as famílias no dia de hoje, na nossa época, na época que nós vivemos, na nossa geração. É intrigante, irmãos, que família que deve ou deveria ser um tema salutar, um tema prazeroso, um tema gostoso de se falar. Hoje, vários grupos na sociedade, de forma geral, têm deturpado, têm desconfigurado a família de tal maneira, chegando ao extremo, que alguns até defendem a não existência da família. Incrível. Recentemente a gente está acompanhando aqui
as discussões, alguém propôs lá no Congresso Nacional e a gente fica magoado com quem propôs, fica magoado com o Congresso, magoado com os deputados, mas esquecem que os deputados fazem parte da sociedade. É dessa sociedade corrompida, corrupta, maligna, que nós deveríamos ter algumas resistências. Alguém propôs que o homem agora pode se casar com uma planta. O homem agora pode se casar com um animal. O homem agora, ele pode dar o seu sobrenome a um animal. Então, se eu crio lá um cachorro em casa, né, o cachorro agora vai ser um cachorro Maia Simões, pronto. Bota lá o sobrenome dele. E alguém vai aproveitar e dizer, está vendo aí, ó, é por causa desse grupo ou daquele grupo. Que bobagem, irmãos. Nos Estados Unidos, essas ideias já estão lá há 30, 40, 50 anos, em que aqueles multimilionários deixam as suas heranças para animais. Ou seja, alguém consegue ver no animal, identificar no animal afeição, afeto, mais do que por um filho ou por uma filha, mais do que por um irmão ou uma irmã, mais do que por um sobrinho ou qualquer outra coisa. Então, essa ideia de família, ela está desconfigurada, ela está corrompida, ela está estragada. E é intrigante que isso depõe contra a própria sociedade. Olha que eu não falei ainda do texto da Bíblia, viu? Não toquei ainda no texto da Bíblia. Isso é contra a própria posição da sociedade. Porque a sociedade nos ensinou a vida toda que um homem é um ser social. Que ele é social, ele vive em grupo desde o seu nascimento. Ou seja, o seu primeiro grupo é a família. Depois a igreja, para quem vai para a igreja, depois a escola, depois o grêmio estudantil, depois a sociedade de forma geral. O homem, na concepção do próprio mundo, ele é um ser social. Mas hoje eu digo, você precisa viver individualmente, você precisa satisfazer os seus desejos intelectuais, afetivos, financeiros, e não se importar com o mundo que está à sua volta. Quando nós lemos esse texto, eu queria tirar algumas lições desse texto. Não vou fazer, Tiago, pedir licença, Tiago, não vou fazer aquela exposição no sentido de versículo por versículo, mas gostaria de tirar algumas lições deste texto, começando pelo versículo 11. Vamos todos ler o versículo 11. Vamos lá? Com esse, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. E aí aparece a expressão princípio, início, começo. É por isso que este texto ele tem uma particularidade, uma singularidade. O primeiro sinal aparente de Jesus na terra como Messias, começando o seu ministério, o primeiro sinal que ele realiza numa cerimônia familiar, ele realiza num casamento, ou seja, no projeto de Deus, agora encarnado em Jesus, no projeto de Deus, a família sempre foi prioridade. Ela sempre foi e ela precisa ser. A família deve ser prioridade da mesma forma que Deus deu prioridade à família. É intrigante, irmãos, que muitas vezes, nessa sociedade que nós vivemos, que nós estamos inseridos, se fala de tudo, de todas as realizações, e depois, quando sobrar tempo, talvez haja espaço para essa família. Então, eu que sou pai de uma menina, né? Hoje já formada, já uma boa profissional, que está atuante, o pai fica todo babão, né? Todo orgulhoso. E todo lugar que eu passo, eu digo, fruto de oração, filha de oração dessa SAF, viu, Raimunda Justa? Filha de oração dessa SAF. Mas
Quantas vezes, irmãos, nós planejamos assim? Meu filho vai ser arquiteto, minha filha vai ser engenheira, meu filho vai ser advogado, minha filha vai ser enfermeira, meu filho vai ser professor, né? E a gente projeta um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de sonho e expectativas e põe numa boa escola e num bom cursinho e uma boa faculdade e etc, e etc. E a gente sempre pensa no futuro, mas no futuro como essa pessoa vai se realizar profissionalmente. Por isso, a família muitas vezes fica fora do projeto. Eu não gasto tempo, eu não invisto tempo sentando com os meninos, sentando com as meninas, para explicar para eles que a família tem que estar como primeira coisa, primeiro abaixo de Deus, viu gente? Não vamos cair nessa aqui, nessa falácia, pelo amor de Deus. Primeira coisa, na estrutura de uma pessoa. Deus estabeleceu assim. É verdade que os homens, pela dureza do seu coração, eles criam outras vertentes. E essas outras vertentes vêm parar aos pés de Jesus. Os fariseus, cheios de si, cheios do seu orgulho, cheios da sua malignidade, cheios das suas facções, cheios das suas divisões, cheios das suas mágoas, trazem um caso para Jesus resolver. Diz assim, é permitido repudiar a mulher? É permitido se divorciar? Né? E Jesus perguntou, e como é que foi desde o princípio? Mateus capítulo 19 vai nos responder isso. Mateus 19, 4. Então Jesus lhes disse, não tendes lido que o Criador, 19, 4, viu? Não tendes lido que o Criador, quem está aberto aí, consegue comigo, vamos lá? Desde o princípio, fez homem e mulher, e disse, por esta causa, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são dois, porém uma só carne, porquanto o que Deus juntou, não separe o homem. Esse é o modelo desde o princípio. Alguém discutindo comigo fez assim, não, rapaz, é isso aqui, não este texto, mas se referindo a este texto, lá em Efésios, lá na carta aos Efésios, assim, não, isso aqui é a interpretação do apóstolo Paulo. Não, isso aqui é a opinião dele, né? Não é o crivo das escrituras, não é o crivo do evangelho, não é a opinião do evangelho. Eu disse, quem leu Efésios sem ler Mateus, não leu Gênesis, porque Paulo está repetindo Jesus que repetiu Gênesis desde o princípio, ou seja, desde o princípio é assim. Deus criou um homem e uma mulher. Não criou um homem e duas mulheres. Não criou duas mulheres e um homem. Não criou um homem para outro homem. Não criou uma mulher para outra mulher. Desde o princípio, Deus criou assim, um homem para uma mulher. E os abençoou. E os abençoou. E colocou a mão sobre eles e derramou bênção sobre aquela família que estava sendo constituída. Ou seja, sempre família foi prioridade no projeto de Deus. A grande pergunta, irmãos, é se nós temos aprendido essa lição. Muitas vezes, na própria labuta, no próprio dia a dia, no próprio corre-corre, na luta para conseguir as nossas coisas, o dinheiro, o salário, o pagamento, o boleto que vai vencer, e por aí vai, coisas e coisas e coisas que nós criamos, e das quais muitas nós temos de fato necessidade. Algumas não, algumas são supérfluas, né? Algumas a gente inventa, outras são necessidades reais. Muitas vezes, para atender às necessidades reais, nós sacrificamos a família.
E alguém bate no peito, feliz, satisfeito, diz assim, ó, sacrifiquei minha família para pagar os boletos desse mês. Se você fez assim, fez errado. Porque antes do boleto, era a família. Antes da provisão, era a comunhão. Antes da provisão, era a afetividade. Antes da provisão, era o cuidado. Antes da provisão, era a família. Família sempre foi prioridade no reino de Deus. Quantas vezes nós, oficiais, e eu estou falando para alguns oficiais aqui, pastor, presbítero, diáconos, quantas vezes nós, oficiais, usamos como argumento a igreja para não dar assistência à família. Aqui na Boca do Rio nós não podemos usar muito esse argumento, não. Mas eu conheço pastores que dizem assim, olha, sacrifiquei a família para ir para o campo missionário, sacrifiquei a família para ir para tal lugar e tal lugar, sacrifiquei a família para ir para isso ou aquilo. Se você sacrificou a família, você não entendeu ainda que o seu ministério mais importante é a sua família. Sempre acreditei nisso, irmãos. Meu maior templo era a sala da minha casa. Minha maior igreja era Issa, Caleb e Judá. Minha maior igreja era aquela. Era eles que eu tinha que evangelizar. Era eles que eu tinha que doutrinar. Era eles que eu tinha que discipular. Se eu conseguir ganhar essas 3 almas para Jesus, eu vou estar satisfeito. Se Deus me der graça de poder levar o evangelho até os confins do mundo, aleluia, glória a Deus. Mas a minha igreja é a minha casa. Eu quero lhe perguntar. Você tem dado prioridade à sua casa? Você tem zelado pela sua casa? Você tem zelado pelos seus filhos, aqueles que têm filhos? Você tem zelado pelos seus sobrinhos, aqueles que têm sobrinhos? Você tem zelado pelos seus netos, aqueles que têm netos? Você tem dado prioridade a eles? Porque eles precisam ter prioridade na sua vida, porque isso está na agenda de Deus. Mas a segunda lição, irmãos, não é somente essa. Se família deve ser prioridade como projeto, porque no projeto de Deus família é prioridade, família deve ser local de intercessão e de comunhão. Vejam aí, versículo 3. Vamos ler juntos o versículo 3, todos juntos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais. Quem for católico, quem estiver escutando em casa, quem for assistir depois, vai dizer, pronto. Entrou aqui o papel de Maria, a intercessora. Pronto, aí ó, já pegou uma lição. Só que pegou só metade da lição. Não entendeu ainda. Maria está fazendo aqui aquilo que o apóstolo Pedro vai explicar mais tarde, lá na sua carta, no capítulo 5. Capítulo 5 de Pedro, versículo 7, há um versículo muito conhecido. Pedro 5, 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Podemos dizer todos juntos? Vamos lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha esse detalhe aqui nessa trama, irmãos, é interessante. Não diz o texto quem era a família, mas certamente era alguém muito chegado à família de Maria. Tanto é que o versículo 1 diz, teve o casamento e Maria estava lá. Quer dizer, Maria, ó, irmã da Justa, já chegou antes. Maria já estava lá no casamento. E Jesus foi, mas não foi só Jesus. Jesus foi e levou os seus discípulos, ou seja, era uma família que eles tinham uma certa ligação. E é intrigante que Maria está transitando na casa, não como uma convidada qualquer, porque ela percebe que faltou alguma coisa. É como aquela mulher que está na copa, está na cozinha, né, está participando da preparação, está participando do evento, e ela descobre que houve um buraco ali, houve uma falha, faltou.
E agora? Se você for neopentecostal, você vai tentar adivinhar qual é o significado do vinho. O vinho é a alegria, o vinho é a fé, o vinho é o amor, o vinho é o sacrifício de Cristo. Pastor Paulo já cortou logo. Disse, olhe, primeira vez que se fala do sacrifício de Cristo como ceia está no capítulo 6. Então o capítulo 2 não está falando da ceia. Já cortou logo o pregador, logo no argumento da ceia do Senhor. Então observem, as pessoas ficam preocupadas com um detalhe que neste texto não tem tanta importância. Mas eu gostaria de dizer, Maria foi buscar quem pode resolver o problema. Ela não tricotou. Ela não ficou no fuxico. Ela não ficou na crítica. Não ficou extasiada. Não ficou abestalhada. Bem baiana. Não ficou abestalhada. Pelo contrário. Ela foi procurar aquele que pode de fato resolver. E é intrigante que eu li o versículo 3, mas no versículo 4, ela toma uma queimada. Vejam aí comigo, versículo 4, todos juntos? Mas Jesus lhe disse, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha, ela tomou lá uma... Sabe o que é isso, Tiago? Jesus estava deixando... Emily. Jesus estava deixando registrado aqui que seu ministério pastoral, seu ministério messiânico havia começado. Então, aquela mulher que estava ali não representava mais sua mãe. Ela vai ser sua mãe a vida toda. Mas ela não representava mais sua mãe, nem ele representava mais o seu filho. Ele era o próprio Filho de Deus encarnado. Então, ela não tinha ligação com ele. Ela vem buscá-lo e Jesus lhe diz, mulher, o que é que eu tenho a ver contigo? Vou repetir, você que está em casa, você que é católico, que está lendo esse texto, eu gostaria que você lesse esse texto todo, do versículo 1 ao versículo 12, porque o versículo 12 vai reforçar essa ideia. Veja o versículo 12, toda a igreja junta comigo, versículo 12. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Ou seja, Maria tinha outros filhos. Maria, que na concepção católica é a Virgem Imaculada. Este texto bíblico diz que depois do casamento, Jesus foi embora e levou consigo Maria e levou consigo seus irmãos, os filhos de Maria, que aparecem em outros trechos do Evangelho, e os seus discípulos. Alguém pode dizer, não, irmãos aqui eram irmãos de afetividade, eram irmãos primos, eram irmãos na fé. Não, o texto faz uma distinção clara entre aquele que é irmão, consanguíneo, filho de Maria, e agora os seus discípulos, aqueles a quem ele vai chamar de apóstolo mais tarde. Vamos por etapa. Mas esse não é meu tema hoje, eu não quero me deter a isso, mas eu quero lhe dizer, Maria orou. Quando eu leio isso, eu começo a pensar nas mulheres da Bíblia. E eu me lembro de uma personagem importantíssima do Antigo Testamento. Lembra de Ana? Nem Ana Angélica não, viu? É a outra. Lembra de Ana? De Ana Maria também não, viu? É a outra, mãe de Samuel. Lembra de Ana? Por esse menino, orava eu. Esse menino não é fruto do acaso. Esse menino não é fruto do acidente. Esse menino não é fruto de coisa nenhuma. Esse menino é resultado da minha oração. Ou melhor, o resultado da ação de Deus, o resultado da graça de Deus, atendendo a minha oração. Não é a minha oração que é poderosa. Deus que é poderoso. E como Deus é poderoso, eu intercedi, pedi a Ele, e Ele me deu esse menino.
que Maria está indo, irmãos, é diante de Jesus, dizer: Jesus, faltou vinho, manda o vinho. Jesus, toma conta desse casamento. Jesus, toma conta dessa casa. Jesus, toma conta desse meu filho. Jesus, toma conta dessa minha filha. Jesus, toma conta dessa família que está sendo constituída. Jesus, toma conta dessa festa. Jesus, toma conta dessas vidas. O que nós precisamos aprender neste texto, irmãos, que o lar deve ser um lugar de intercessão, um lugar de comunhão, um lugar de nós estarmos na presença de Deus. Quando estudamos, e eu vou falar dele daqui a pouco, quando nós fomos para a história de Jó, Jó era um homem que intercedia pelos seus filhos. E ele dizia: olha, se por um acaso eles cometeram algum pecado, eu nem sei se cometeram, nem sei se erraram, mas se por um acaso eles erraram, Jó oferecia o seu holocausto, oferecia o seu sacrifício, intercedendo pelos seus filhos. É tão bom saber que na nossa igreja nós temos a nossa SAF. É tão bom saber que na nossa igreja nós temos as Anas. Em outras denominações eles têm as Déboras. É tão bom saber que há mulheres que estão orando, intercedendo diuturnamente pelos nossos filhos. Mas eu queria perguntar: e você que é pai? Você que é homem? Você faz parte do grupo de oração da família? Você ora pela sua família? Você ora pelas famílias da sua igreja? Você tem orado por essas famílias que estão desamparadas, desabrigadas, desalojadas lá no Rio Grande do Sul? Muitas vezes o pai se arroga de ser o provedor, aquele que trabalha, aquele que sustenta, aquele que mantém, e muitas vezes esse pai que é um bom provedor, eu não vou criticá-lo como provedor, ele esquece que ele precisa ser o sacerdote do seu lar. E olha que aqui eu não estou defendendo o sacerdócio masculino não, viu? Porque na igreja cristã o sacerdócio é universal, de homem e de mulheres. Mas o homem, ele tem uma responsabilidade importantíssima de estar intercedendo pelo seu lar. E eu queria lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, seu lar é um local de intercessão? Seu filho, quando despedida, a gente foi para sepultamento, numa despedida, seu filho vai poder dizer assim: meu pai era um homem de oração, minha mãe era uma mulher de oração. Nós ouvimos isso lá com Nice, né? Minha mãe era uma mulher de oração, minha mãe era uma mulher de trabalho, minha mãe era uma mulher dedicada. Será que Caleb e Judá, lá no meu dia, vão poder dizer assim: meu pai era um homem de oração, porque ele intercedia conosco, ele orava conosco, ele nos deu o exemplo de oração? Será que Caleb e Judá poderão dar esse testemunho, ou eles dirão lá no sepultamento, ou ficarão calados assim: meu pai era até uma boa pessoa, só não orava, só não clamava a Deus? Família precisa ser um local de oração. Em terceiro lugar, irmãos, a família precisa ser um local de obediência e serviço. Vejam aí, versículo 5. Depois, versículo 7. Mas eu vou parar aqui e vou dar uma ênfase no 5. Versículo 5, todos juntos. Então, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 7, todos juntos. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Que coisa gloriosa. A Bíblia fala, Jesus nos fala, muitas vezes através das parábolas. E quando fala de parábola, duas parábolas que acabam se completando. Quando Jesus fala dos filhos que desonram os pais, dos filhos que desobedecem aos pais. E na nossa linguagem diz assim: pagam o preço, né? Na verdade, quem pagou o preço foi Jesus, né? Mas eles carregam a consequência da sua desobediência. Maria, aqui, ela está chamando os serventes:
mesmo depois da queimada que ela tomou, mulher que tenho contigo, ela chamou e fez, olha, obedeça. O que ele mandar fazer, faça. Eu não sei nem o que vai acontecer. Eu não sei nem se vai ter milagre. Eu não sei nem se vai ter sinal. Olhe que os sinais ainda não tinham acontecido. Não sei nem se vai ter milagre. Não sei nem se vai ter sinal. Mas antes do sinal, antes do milagre, obedeça. É ordem. Veio do céu, não titubie. Veio do céu, não questione. Veio do céu, não concorde nem discorde. Obedeça. Se a ordem foi dada, obedeça. E a ordem dada aqui era servir. Jesus disse, venha, tem umas vasilhas aí. Cadê Leda? Agora eu vou falar para Leda. Lembra de empurrão, Leda? Helena lembra, né? Empurrão, né? O pote, né? Que a gente guardava água, que a água ficava friazinha, com gol de barro. Pegava a caneca, botava lá dentro do pote, para beber aquela água friazinha. Lembra de empurrão? Pronto. Tem os purrões aqui, os potes, onde se guardava água para as purificações. Jesus disse, olha, vá e encha de água. Só encha. Eu acho muito interessante, irmãos, que este texto não fala que Jesus fez uma oração, que Jesus levantou a mão, que Jesus fez um clamor, como ele fez lá no túmulo de Lázaro. Lembra do túmulo de Lázaro? Jesus orou e depois fez um intervalo e fez assim, olha, eu estou orando aqui, não é por minha causa, nem pelo Senhor não, porque eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas é para que eles creiam. Neste texto aqui de João, capítulo 2, nem parece que tem oração. Não é que Jesus não fosse um homem de oração, é que o evangelista não registrou. Mas isso é digníssimo, irmãos, porque sem fazer zoada, sem fazer barulho, sem fazer espetáculo, Jesus estava operando. E Jesus opera quando nós obedecemos à sua vontade. Aleluia. Eu começo a ler o livro de Êxodo, e eles estão diante do Mar Vermelho, as colinas todas cercando, as montanhas cercando, o exército de Faraó atrás, e Moisés então faz a oração. E Deus diz, por que clamas a mim? Por que você está orando? Não é hora de orar, não. Diga o povo que marche. Há uma hora de comunhão, há uma hora de adoração, há uma hora de louvor, há uma hora de culto. Mas o culto a Deus, ele é cercado de obediência. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ver a glória de Deus, queremos ver a manifestação de Deus, inclusive dentro das nossas casas. Mas nós nem queremos obedecer, nem levar os nossos a obedecerem a palavra de Deus. Muitas vezes, nós, pais, nos tornamos reféns de nossos filhos, porque eles estão vivendo de forma errônea, equivocada, em pecado, e muitas vezes nós passamos a mão sobre a cabeça, disfarçando o erro, ou seja, nós estamos em desobediência, nós estamos atraindo a maldição para dentro da nossa casa, que deveria ser um lugar de bênção. Nós precisamos obedecer e precisamos servir. Foi a lição que Maria deu aos serventes, e os serventes prontamente obedeceram. Eu queria lhe perguntar, meu irmão, minha irmã, como é que está essa questão da obediência e do serviço? A obediência e o serviço, muitas vezes, silencioso. Obediência e serviço silencioso, que não vai ser reconhecido por ninguém. Quem é dona de casa sabe disso. Dona de casa trabalha o dia todo, se acaba o dia todo, e quando chega no final da tarde, alguém diz, só ficou em casa, foi. Não fez nada hoje, não foi. Olha que ela se acabou o dia todo. Mateus, Sermão da Montanha, capítulo 6, Jesus vai falar algumas coisas que eu considero importantes relacionadas a isso, quando ele fala do secreto, daquilo que ninguém vê.
mas que alguém no céu está vendo. Mateus capítulo 5, capítulo 6, versículos 5 e 6. Eu vou ler o 5, vocês leem o 6 comigo. E quando orares, olha a oração, não sereis como os hipócritas. Mateus 6, 5. Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, e nos cantos da praça, no fim de linha, da boca do rio, ali no recanto dos ventos, aí na frente, e tal. Porque, para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6, todos juntos. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás o teu pai que está em secreto, e o teu pai, quem vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Versículos 16, 17 e 18. Continuando aí. Eu vou ler o 16 e 17. Vocês leem comigo 18. Quando jejuares, não mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 17 e 18, todos juntos comigo? Tu, porém, quando jejuares, unges a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Sim, ao teu pai em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Não precisa de zoar, não precisa de espetáculo, não precisa de holofote. Se precisou de holofote, não foi de Deus, porque Deus vê e ouve e age em secreto. Quando você menos espera, quando você menos observa, Ele está ali agindo, porque Deus age em secreto. E Deus muitas vezes tem agido em secreto dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Para concluir, irmãos, versículo 10 é a última lição que eu gostaria de tirar desse texto. Há outras lições preciosas, viu? Mas eu só vou tirar essa aqui. Versículo 10, todos juntos. E lhes disse, é o texto básico, que é João 2. João 2, 10. E lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Oh, glória a Deus. Eu vou usar uma frase, depois vou pedir desculpa pela frase que eu vou usar. Depois eu vou endireitar a frase, mas eu vou usar mesmo assim. O melhor de Deus sempre está por vir. Presbítero, mas o melhor de Deus não já veio? Jesus? Aleluia. O melhor de Deus já veio. E esse Jesus que já veio, voltará. E voltará em glória. Voltará triunfante. E eu digo sempre, essa carcaça velha aqui, se tiver viva ainda, vai ser transformada. Mas se tiver no sepulcro, vai ressuscitar com corpo e glória. Porque o melhor de Deus está chegando, irmãos. Presta atenção. Este texto está nos mostrando que muitas vezes, aplicação aqui, viu? Que muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós deixamos as coisas deteriorarem, as coisas passarem. Quando nós vamos estudar o livro de Apocalipse, a fala de um tal de primeiro amor. Lembra do que é o primeiro amor? Quem já foi adolescente aí sabe o que é primeiro amor, né? Viu a menina na escola, os olhinhos já brilharam, as perninhas já tremeram, o coração já bateu mais forte. É o primeiro amor, né? Não sabe nem o que é amor ainda, mas ali, ó, o mundo já se transformou. Na vida do crente é a mesma coisa, irmãos. Nós éramos perdidos. Nós éramos mortos. Nós estávamos desviados, vivendo em pecado.
Aí a graça de Deus brilhou no nosso caminho. Eu sempre digo, derrubou a gente do cavalo. Nem tem cavalo no texto, mas derrubou a gente do cavalo. Esfregou a nossa cara no chão. Essa luz resplandeceu. E nós saímos, fomos resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então a alegria de Deus abundou, transformou, converteu, modificou, renovou. Porém, na nossa caminhada, muitas vezes, essa alegria ela vai se esfriando, se esfriando, se esfriando. Aí eu encontro o crente, depois de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, quando eu era jovem, eu evangelizava, eu visitava, eu orava. Quando eu era mais jovem, eu fazia isso. Se você deixou de fazer, porque o corpo não suporta mais, é natural. Não há nenhum pecado nisso, não. Você tinha uma garra que você não tem. Mas se você deixou de fazer, porque você perdeu o primeiro amor, está na hora de encontrar o seu amor de volta. Família é este lugar que nós cultivamos o relacionamento, que nós cultivamos o bem-estar, que nós cultivamos o amor, que nós não deixamos isso espairecer. E quando espaireceu e quando acabou, Jesus está pronto para fazer um milagre desse amor ser renovado, ser mantido, ser transformado, ser avivado. Então eu digo, Senhor, aumenta o meu amor. Da mesma forma que eu digo, Senhor, aumenta a minha fé. Do mesmo jeito que eu digo, Senhor, restaura a minha família. Senhor, me faz reconquistar essa mulher, essa minha esposa. Senhor, me faz reconquistar esse meu marido. Senhor, me faz reconquistar esse meu filho que se perdeu. Senhor, me faz reconquistar essa união da minha família. Irmãos, as pessoas precisam valorizar a família na qual Deus os colocou. Eu falei a vocês há pouco que eu falaria sobre Jó. E Jó, no capítulo 1, versículo 4, ele me deixa intrigado, porque são 2 versículos que se repetem em momentos diferentes da história de Jó. Vejam comigo, Jó, capítulo 1, versículo 4, depois nós vamos para o capítulo 42. Jó 1, 4, quem tiver aberto pode ler comigo. Seus filhos, Jó 1, 4, seus filhos iam às casas de uns dos outros, faziam banquete, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Ó, presbítero Jonilson, para você entender direito, aquela sociedade era patriarcal. É por isso que quando você lê os textos, muitas vezes a figura da mulher não aparece. Ela é ofuscada, ela não aparece ali. Mas no primeiro livro da Bíblia, primeiro livro, olha como era desde o princípio. No primeiro livro, Jó faz questão de registrar que os seus filhos honravam uns aos outros, respeitavam uns aos outros, gostavam uns dos outros e valorizavam suas irmãs. Dizendo, não, rapaz, minha irmã faz parte da nossa panela aqui, não. Minha irmã não está fora, não. Os outros povos podem pensar assim, mas aqui em casa, não. Aqui em casa, nós valorizamos nossas irmãs. Então, quando tiver banquete, manda chamar minha irmã. Eu acho isso muito precioso, esse detalhe. Mas esse detalhe vai aparecer no capítulo 42, versículo 10. Eu vou ler o 10, vocês leem o 11. Jó 42, versículo 10. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó. Aleluia. Quando esse o quê? Vamos dizer todos juntos? Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando esse orava
pelos seus amigos. O Senhor lhe deu em dobro tudo quanto possuía. Versículo 11, todos juntos agora. Então viera ele. Gente, a gente lê o livro de Jó todo, esses personagens aqui, eu não sei porquê. Deus sabe, o Espírito Santo sabe, e se o Espírito Santo sabe, é bom que ele saiba, porque glória a Deus por isso. A família de Jó não aparece. Onde é que eles estavam? Ficaram com medo da praga? Ficaram com medo da doença? Ficaram com medo da maldição? Julgaram a Jó? A Bíblia não relata, estavam viajando, estavam numa terra distante, a Bíblia não relata. Mas a Bíblia diz assim: quando o Senhor mudou a sorte de Jó, seus irmãos todos vieram. E aí aparece aquela expressão que eu gostaria de dar ênfase: suas irmãs vieram também. Ou seja, Jó vivia essa comunhão com a família. E ele pôde restaurar esse seu relacionamento com a família. E seus filhos, lá no capítulo 1, sabiam o valor dessa família para Jó. Tanto é que os meninos repetiam as mesmas coisas. Ou seja, da mesma forma que meu pai trata os seus irmãos e as suas irmãs, nós também, filhos, agora iremos tratar nossos irmãos e nossas irmãs. Ou seja, Deus é aquele que restaura os relacionamentos. Ele é aquele que restaura a família. Ele é aquele que restaura a fé. Ele é aquele que restaura o casamento que está sendo destruído, que está sendo atingido. Ele é aquele que restaura o amor. Nas bodas de Canaã da Galileia, o melhor vinho ainda estava guardado. E eu quero lhe dizer, meu irmão, Deus ainda tem coisa muito melhor para você. E esse melhor não é uma nova família, não, viu? Deus ainda quer lhe abençoar nesta família, neste casamento, nesta casa, com este filho, com esta filha, a despeito das dificuldades que o mundo nos impõe. Que nós possamos ler esse texto de novo e pedir a Deus, Deus, do mesmo jeito que o Senhor abençoou aquela família de Canaã, abençoa também a minha casa, em nome de Jesus. Pastor.